Paulo Donizete, e aí, o que você diz dessa pesquisa Quest e da Estela, que também é uma notícia fantástica, né? Notícia da vida. Boa tarde, Conde. Boa tarde aí o pessoal que nos acompanha. Parabéns para a Thalita. Encontrei com ela na semana passada. Eu falei, esperamos que a Estela não precise esperar até o segundo turno, né? E ela não esperou. Tá aí, mais uma estrelinha brilhando na Terra. Parabéns para ela e para a família toda. Sobre as Tá aí, pesquisas, olha só, olha, e a informação. Desculpa, te cortei, você estava falando, pode falar. não, vamos entrar no assunto das pesquisas? Ou vamos continuar no anterior, Podemos que é a entrar, Estela? antes de entrar, só dizer que Bebê e Thalita estão em excelente estado, tudo certo, todos saudáveis e maravilhosos. Por favor, Paulo, pode falar da pesquisa. Excelente, excelente. Eu acho até complicado comentar pesquisa, como eu já falava aqui mesmo, né, nesse programa com a Thalita lá atrás, em maio, em junho, em julho, que as pesquisas elas são indicadores de momento, né, e na área dela séria, né, faz pesquisa baseada em dados estatísticos, na realidade dos estratos sociais do país, e são indicador do momento, né, e momento também é aquele em que o eleitor está diante da urna. O trajeto dele até a urna, a noite que ele passou antes de ir para lá, as pesquisas não conseguem medir, ela dá uma grande referência, né? Teve muitos erros grosseiros assim em relação à estimativa e resultado, né? Mas também teve muitos acertos. Então, a pesquisa é um dos termômetros para se medir, né, o ambiente de disputa eleitoral no país. Né? O que as pesquisas dizem? As pesquisas dizem hoje que o Lula segue na frente, segue como terminou o primeiro turno, certo? E que ele vai precisar Acho que teve aqui uma breve interrupção aqui do Paulo Donizete. Vamos aguardar. Já voltou, já restabeleceu. É isso, que eu estava dizendo é que as pesquisas dizem o que praticamente todo mundo já sabe dos dois lados. O Lula, para conseguir se manter na frente, precisa não permitir que a diferença em São Paulo aumente muito, se possível reduzir, manter a diferença em Minas Gerais, se possível não permitir que se inverta, tentar o Nordeste. Né? Então, desses três itens, o mais certeiro de todos é o terceiro. Né? O Flávio Dino estava falando ontem na reunião dos governadores com o Lula que só no Maranhão, só no estado do Maranhão, se tirou a diferença de São Paulo. Né? Então, é muito difícil, pela lógica, né, o Lula perder a eleição. Então, isso é uma notícia boa para as que apostam na democracia e que apostam na retomada do país, né, do desenvolvimento, do projeto nacional. Paulo Donizete aqui no nosso Bom para Todos, enquanto a gente vê as imagens do Lula tá dançando, ele dança, né? Ele tá dançando no palco. Ele tá no estado de graça, né? Isso a gente percebe, o Lula tá muito bem, talvez no apogeu de toda a significação que ele tem com relação ao Brasil. Paulo, você teve ontem nessa reunião do Lula com governadores e senadores, né? Conta pra gente os bastidores ali, o que foi dito ali, o que você testemunhou, para que caminho eles estão Na indo. verdade, eu acompanhei a transmissão, né? Não foi uma reunião aberta Ah, para a tá. imprensa, nada, né? Eu acompanhei a transmissão, foram 2 horas e 20 minutos de transmissão, estava acompanhando e, né, e chupando cana ao mesmo tempo, né? Mas o que teve de importante nessa reunião? Que todas as forças que participaram da campanha do Lula nos seus estados estavam ali, né? Então, muitos governadores, muitos senadores, alguns que ainda vão disputar o segundo turno no Nordeste, e que nesse ponto será bom para o Lula. Né? Algumas pessoas muito importantes caiu aqui o meu... Algumas pessoas muito importantes no processo de formação da frente em defesa da democracia e da cidadania e da retomada da reconstrução do Brasil, estavam ali, né, como a senadora Cátia Abreu, né, que é do PP,
Tocantins e não se elegeu, mas tem uma liderança no meio do agronegócio, né? O senador Carlos Fávaro, no Mato Grosso, também estava lá e disse coisas muito importantes, né? Dizendo que o seu estado é o maior produtor de alimentos do país e tem 600 mil pessoas passando fome. O presidente Lula até usou essa fala para depois definir, no final da reunião, o conceito de democracia para ele, né? Fala de que adianta ter milhões de cabeças de gado no Mato Grosso se uma senhora tem que ir para a fila do açougue para pegar um osso, né? O Lula deu essa definição, cobrado inclusive pelo próprio Flávio Dino. Flávio Dino, ele foi para a reunião para fazer proposta, sugestão de próximos passos, né? Ele disse que é preciso tratar a democracia como liberdade de escolha, liberdade política, liberdade de cidadania, mas também traduzir o conceito, o valor do seu voto que você exerce na democracia para a sua vida, né? Então é preciso explicar para a classe trabalhadora que a democracia também é comida no prato, é criança na escola, é saúde, né? É acesso à cultura. E nós temos uma democracia ainda engatinhando, né? Porque a Constituição de 1988, como lembrou o presidente Lula, ela tem tudo ali no artigo 5º, todos os direitos sociais estão ali previstos, né? Mas muitos precisam ser regulamentados, muitos precisam ser transformados em realidade. Então tem toda essa soma de fatores que torna desafiadora a campanha do segundo turno, que é o choque de legados, o que foram os governos Lula, o que foi o primeiro governo Bolsonaro, e o choque de propostas. Por que o Bolsonaro quer um primeiro turno, um segundo mandato? Porque no primeiro mandato ele não conseguiu executar todas as maldades que ele se propunha a executar. Uma boa parte delas foi revelada para toda a sociedade brasileira naquela famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, né, onde o Bolsonaro deixou muito claro que quer o controle da Polícia Federal porque quer proteger a sua família, né? Ele quer um segundo mandato porque agora, se falar em privatização do Banco do Brasil, ele não se reelege. Se ele falar em entregar de vez a Petrobras para o mercado, em vez de só fazer uma gestão dela favorável ao mercado, ele não se elege. Então ele... Paulo, querido, até o sinal do Paulo congelou exatamente na hora que eu ia pedir para a gente encerrar, porque está na hora da gente encerrar o nosso Bom para Todos aqui. Eu quero agradecer imensamente ao Paulo Donizete, a toda a equipe. Travou. A toda a equipe. Travou bem na hora da gente concluir mesmo. Paulo, estou aqui já te agradecendo pela presença. Aí, congelou de novo. Agradecer a toda a equipe, todos que acompanharam aqui o Bom para Todos nessa edição. A gente volta amanhã. Estaremos juntos aqui. Muito obrigado. Valeu, gente.